O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, só para ser elogiado pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para ser vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Ele desfigura o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham conosco essa transmissão, todos presentes aqui no santuário, hoje nós abrimos solenemente com essa liturgia o tempo da Quaresma. Tempo de quê? O que que muda na nossa vida? Vai mudar se você quer mudar. Vai acontecer algo se você deseja mudar a sua rotina. Porque é um grande retiro espiritual, com o objetivo maior de nos preparar para a Páscoa do Senhor. Então são 40 dias que Deus nos concede para dar uma olhada não para os outros, mas para a nossa vida, a nossa adesão ao Senhor. Então vejamos as leituras de hoje. A primeira leitura do profeta Joel chama a nossa atenção para a mudança de vida, mas não só como gestos externos, uma conversão que brota da nossa consciência, que brota do nosso coração voltado para Deus. Então ele diz que nós precisamos rasgar não o vosso coração ou as vossas vestes, mas transformar o coração de pedra em coração de carne. Portanto, é olhar a nossa humanidade, em busca do que? Da divindade. É o nosso desafio e a nossa meta, olhando para cada um de nós, diante do Senhor, como nós estamos. A nossa caminhada, porque muitas vezes buscamos viver a fé, mas não temos uma profundidade no mistério. Ou fazemos só ritos externos, mas o nosso coração está longe de Deus. O próprio Senhor diz, cuidado com isto. Porque nós queremos mudar não só o exterior, mas mudar a nossa vida espiritual, mudar a nossa adesão ao Senhor, como nos ensina então o salmista de hoje. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos.
tende misericórdia de nós que somos pecadores. Se é uma coisa que agrada a Deus, é um coração convertido, é um coração penitente, é um coração voltado para Ele como Senhor da nossa vida e da nossa história. Qual que é o nosso desafio maior? É perceber isto. É pedir misericórdia, pedir perdão ao Senhor, ou chama isso de quê? Reconciliação. O mais importante que nós precisamos mexer e mudar é o nosso interior. Todos nós, na nossa vida espiritual, temos um quartinho escuro. E lá a gente guarda tanta bugiganga, que é hora de tirar. Então é isso que o Senhor está falando para nós. Olha aquele lugar no seu coração que está cheio de coisas que não precisa. É hora de mudança, é hora de fazer uma boa faxina na nossa vida espiritual e para recomeçar e experimentando a misericórdia de Deus. Ou seja, a penitência, voltar mais para o Senhor e fazer uma boa confissão. Isso que agrada a Deus. É um coração voltado para o Senhor. Esse é o desafio para cada um de nós, como nos coloca então a segunda leitura de hoje. Reconciliai-vos com Deus. Agora é o momento favorável, é o tempo propício. Não deixar para amanhã. Hoje é o tempo, ou seja, esse tempo que Deus nos concede de 40 dias, que passa rápido se a gente não organizar e planejar, é o tempo favorável, o tempo para a nossa mudança, o tempo para a nossa volta definitiva para o Senhor. E aqui é algo sério, porque é um retiro espiritual, mas nós não vamos olhar o outro, vamos olhar para nós mesmos e buscar realmente viver essa experiência com Deus, essa experiência que transforma, essa experiência que faz a gente mudar, faz a gente ser pessoas melhores. Então é isso que São Paulo hoje aos Coríntios chama atenção. E aí ele diz assim, para nós praticarmos a justiça, viver a paz e procurar ser pessoas boas. Este é o tempo favorável, ou seja, o tempo do quê? O tempo da conversão. O tempo de olhar para nós mesmos, olhar aquelas coisas que nos separam e tornar aquelas pessoas, as coisas que nos dividem, voltar mais para Deus e ser uma unidade. Então, como fazer isso? Olhando para nós mesmos, olhando para a nossa vida espiritual. O Evangelho de hoje traz as 3 virtudes principais desse tempo, que a gente precisa exercitar. Então, eu gostaria de chamar a atenção e alguns pontos para a nossa reflexão a partir do Evangelho de hoje. Ou seja, a Quaresma é uma viagem que nós fazemos na busca da nossa própria vida ou entender a própria vida. É uma viagem no nosso ser. Quaresma é isso, é voltar para nós mesmos e a minha relação com o Senhor. Então, é buscar conviver conosco mesmo, conviver com o meu eu, com a minha vida, e lançar sempre um apelo mais profundo nas mãos de Deus. Lançar sempre um apelo para a vida de oração. Então, como nós fazemos isto? É olhar para a nossa própria história, a nossa própria relação com Deus. Com certeza vocês estão diferentes depois dessa pandemia. Ela fez muita coisa conosco. Muitos não deram conta de lidar, muitos entraram em crise, outros entraram em depressão, mas aqueles que conseguiram, para muitos foi um tempo de conversão. Como eu tenho acompanhado bastante. Quantas pessoas que não tinham uma prática de fé voltou para a prática da fé? Então aquilo que muitas vezes parece algo muito ruim, pode se tornar para muitas pessoas algo de volta à sua viagem interior. A sua viagem de encontrar o fundamento básico da nossa própria existência. Depois, algo importante, que nós precisamos, o tempo da Quaresma é um tempo de regresso.
a Deus e a nossa própria história. É um tempo de regressar, de olhar como você recebeu a sua fé. Como você está alimentando a sua fé. Então é um tempo para voltarmos mais para Deus. Que se manifesta onde? Na comunidade. Não tem como eu dizer que ama a Deus, mas não tem uma vivência comunitária. A fé em Deus é manifestação comunitária. Será que nós estamos vivendo isto? Outro desafio para cada um de nós. Depois, também nós precisamos deixar os nossos apegos. Ou seja, ser disponível. É interessante, quando a gente fala de deserto, o deserto falta tudo. Deserto é o lugar do perigo, deserto é lugar de, muitas vezes falta água, falta comida, falta tudo. Mas por que quase todos os santos fizeram uma experiência de deserto? Porque eles fizeram uma experiência de santidade do próprio eu. De todas as seguranças, e a única segurança era quem? O próprio Deus. Então isso nós precisamos fazer. E assim, entender que esse tempo de regressar a Deus, regressar ao Pai, é um tempo que Deus nos concede nesse tempo de Quaresma. E aí para quê? Para viver a nossa vida em Deus, exercitando a esmola. A esmola não é só dar uma ajuda para quem necessita, é despojamento, é ser mais livre. E muitas vezes dos bens materiais que nós somos apegados. Lá na sua casa, quantas coisas você tem que você está guardando, você fala assim, eu vou usar. Passou 20 anos, você nunca usou e está lá guardado. Então a gente tem a mania, nós somos apegados. Então a esmola aqui é algo assim, dizer assim, eu me desapego disso, porque isso não vai me trazer felicidade. A felicidade vem em Deus. Depois, algo importante que nós precisamos trabalhar também é a nossa vida de jejum. O jejum não é só deixar de comer, é disciplinar. Antigamente a gente ouvia muito pecado de gula, né? Hoje eu acho que já é normal. O excesso de comida. E aí as pessoas, o Brasil está se tornando um país de obesos, por quê? Porque o pessoal deixou de fazer jejum. Faz dieta, né, que é outra coisa. Então a gente precisa ter claro, a vivência da fé, dos valores. Outra coisa importante é a vida de oração. Oração aqui, gente, não é só rezar uma fórmula. Oração aqui é diálogo com Deus no deserto. É diálogo com Deus no silêncio. É diálogo com Deus no seu sofrimento. Alguém me disse essa semana, que eu fiquei até comovido, dizia assim, Frei, eu tenho tanto sofrimento na minha vida, que eu não tenho tempo para rezar. E eu falei, precisa? Se a sua vida, se você consegue fazer de toda essa angústia, esse sofrimento, uma oblação a Deus, é a melhor oração que você pode fazer. E aí a pessoa conseguiu entender que oração não é fórmula. Oração é diálogo, é entrar no mistério de Deus. Pode ser pelo sofrimento, pelas angústias, pelo cotidiano, pelas coisas da vida. Só que muitas vezes não consegue fazer isso. Então, essa vida de oração que nós precisamos exercitar agora na Quaresma é isto. É olhar mais para a nossa relação com Deus. E depois a caridade, a esmola, o que a gente precisa fazer? É ser mais caridoso. E caridade aqui não é só dar aquilo que o outro precisa, não. Eu tenho que ser caridoso com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, ter mais paciência, né? E tudo é caridade. Outro nome de caridade, o que é? Amor. Ou seja, outro nome de Deus, uma definição clara de Deus. Deus é amor, diz São João. Se a gente entender isso, já está feito o retiro quaresmal. Mas o duro é essa prática. Depois, se alguém deseja confessar, o Frei Dono está atendendo, fique à vontade, tá? Depois, então, entender isto. Vocês sabem que eu adoro coisas concretas e objetivas, né?
Então vamos lá as tarefinhas para a quaresma. 3 pontos que eu elenquei, que a gente poderia fazer, é sugestão. Primeira sugestão é viver a palavra de Deus. Ler a Sagrada Escritura. Pelo menos o evangelho do dia. E assim dizer assim, olhando o evangelho, olhando a palavra de Deus, fazer assim, Senhor, o que queres que eu faça? Então é se colocar diante, é um confronto seu com a sua humanidade, com a sua fraqueza, com a sua dificuldade diante da palavra. Então isso é muito importante. Então fazer silêncio diante da palavra, ouvir a palavra de Deus. Não basta ler, não basta proclamar a palavra, tem que meditar essa palavra. Outra coisa então é uma meditação diária. Quem tem mais dificuldade, começa com 15 minutos, mas o ideal é 40 minutos de silêncio. Aí cada um veja o tempo que você consegue. Gente, no primeiro momento, 5 minutos é demais. Mas depois a gente vai melhorando, meia hora você fica em silêncio. Não precisa pensar em nada, não precisa fazer nada. Primeiro, olha, deixa fazer silêncio. Quando você conseguir um silêncio, agora você conseguiu livrar dos seus próprios pensamentos e saiu de si mesmo. Aí agora você pode ter um texto para você orientar e meditar. Então muitas vezes a gente não faz meditação porque o parar e olhar para nós mesmos é muito complicado. Olha, e vem tanto pensamento que você não gostaria de ter. Vem tanta coisa da sua vida interior que você não dá conta de dominar. Mas deixa vir, não tem problema não. Quando vier tudo isso aí, ao que você tiver uma semana de silêncio, meditando a palavra de Deus, você vai perceber, fala assim, eu perdi tempo com tanta coisa. Só que fazer silêncio não é fácil. É um grande desafio para todos nós. Depois, é reconhecer, então, meditação da palavra, meditação do silêncio, no silêncio, e deixar o silêncio falar mesmo. Depois, a última coisa é olhar a nossa própria humanidade. A nossa intolerância, a nossa falta de senso. Quantas vezes nós aumentamos e colaboramos com a discórdia? Então é olhar a nossa humanidade. Se você faz fofoca, cala a boca. Se você não aguenta ficar calado, aprende a escutar. E aqui, olhar essa humanidade, é você olhar os seus 5 sentidos. Que também é outra tarefa bastante desafiadora. É olhar para você mesmo, em frente à palavra, frente à meditação, e olhar para você mesmo, a sua humanidade. As minhas sensações, a minha vida interior, o meu olhar, ele é de condenação? Que tipo é o meu olhar? Como que eu olho as pessoas? Então, se você conseguir fazer as 3, melhor, mas se conseguir uma, já é um grande passo. Então, é um desafio que eu coloco para nós, comunidade, para você que acompanha conosco essa transmissão. Vamos viver a nossa humanidade em plenitude? Vamos ver a quaresma como um tempo oportuno. A experiência da decoração do deserto é para a gente olhar e dizer assim, eu preciso fazer essa experiência de deserto, comigo mesmo. Então olhar esses 3 pontos e com certeza nós vamos chegar na Páscoa bem melhor. Então que Deus possa nos iluminar e assim fazer um processo de conversão com a palavra de Deus, com a meditação silenciosa e olhando a nossa própria humanidade, para que a graça de Deus possa atuar sempre em nós. Assim seja.